E Fato São Paulino, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, que enfrenta o Vasco amanhã pelo Campeonato Brasileiro, com novidades na escalação. Quero que você deixe aí qual para você o time ideal para enfrentar o Vasco amanhã. Tá confiante? Deixa o seu placar aí também. Antes de mais nada, já sabe, deixa embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias, meta de 25 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Ó, bora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto. A gente vai fazer uma análise e falar muito do São Paulo, que precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Créditos eleitorais, deixa aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Mais novo reforço para a temporada. A Marina Buffon acompanhou a entrevista do atacante Juan Dineno. Pode rodar. Juan Dineno está feliz. O atacante de 30 anos é o novo reforço do São Paulo, com um contrato válido até o final do ano. Estou muito feliz de estar aqui. A verdade que um orgulho enorme. Para mim foram uns dias de muita ilusão. E sou muito ciente da responsabilidade que esse clube tem, que cada quem que viste essa camisa tem. O tricolor já tinha tentado outras vezes trazer o jogador que estava no Cruzeiro. Ele vem para suprir uma carência no ataque. No momento, as opções são apenas André Silva e Rian Francisco, já que Caleri, machucado, não deve mais jogar na temporada. O Juan Dineno sempre foi um atleta que o São Paulo vislumbrava ter com a gente. Já no passado, o São Paulo buscou essa contratação. O estádio do Morumbis vai receber amanhã São Paulo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O novo camisa 19 já se colocou à disposição do técnico Luiz Subeldia e rasgou elogios à sua nova casa pelos próximos meses. Estou preparado, né? Eu cheguei ontem, já cheguei anteontem, mas treinei ontem, treinei hoje. Quando avançou, não, toda essa possibilidade e me falaram que se tudo dava certo, ia ter registro para jogar na quinta, aí esquece, não consegui dormir mais. E o Morumbi é um histórico, né? É para todo jogador de fora. Talvez para quem está mais acostumado aqui não tanto, mas para todo jogador de fora jogar no Morumbi é como um hito na carreira. E saber que vai ser minha nova casa é muito excitante. Neste ano, Juan jogou em apenas 5 jogos e deu uma assistência. Mas isso não aconteceu só por causa da ascensão de outros nomes no ataque da Raposa, e sim por uma grave lesão que o tirou de ação por mais de 230 dias. Estou obviamente com essa falta de ritmo no jogo, pela questão normal de que amanhã vou enfrentar jogadores que têm 20 jogos, talvez. E eu só fiz 90 minutos. O São Paulo está na 13ª posição do Brasileirão, com 12 pontos em 11 jogos, apenas 2 pontinhos à frente do Vasco, adversário de amanhã. O atacante está ciente da situação do time na competição e não fugiu da responsabilidade. Quanto à expectativa, acho que é muito claro ganhar amanhã. É o mais importante. Todo mundo está sabendo que tem que melhorar a performance no Brasileiro. É um time que o ano passado foi sexto e este ano não tem que estar onde está, mas para isso tem que mostrar dentro do campo. Fala. O que vocês acharam da chegada do Rodineno? Fala bem, né? O Rodinei já faz tempo que não joga, mas o Dineno ele é bom jogador, hein? Para quem fala que não conhece, que é uma contratação ruim, para essas pessoas vai ser uma surpresa, porque o Dineno tem uma característica que para o São Paulo vai ser muito útil, mais ou menos vai ocupar a vaga do Caleri. É um jogador que foi descoberto pelo Zubeldia, fez muitos gols no México, o Cruzeiro trouxe, estava indo bem no Cruzeiro e se machucou. E aí quando voltou, o Cruzeiro já estava acertadinho, está bem no campeonato, não tinha espaço. Apareceu o São Paulo, que já queria anteriormente, e acho que vai preencher uma lacuna que existe hoje realmente no São Paulo, tem qualidade. Para quem não conhece e não se lembra, o estilo de jogo é semelhante, por exemplo, ao do Flaco Lopes do Palmeiras, que todo mundo fala que é útil, e eu também acho que é, e para o São Paulo mais ainda, que tem um elenco curto. Então acho que o Dineno chega numa boa hora,
tem esse problema da falta de ritmo de jogo, mas só com o tempo ele vai adquirir esse ritmo. Acho que vai dar muito bem para o São Paulo essa contratação aí. Então, assim, até antes de entrar especificamente no São Paulo, é muito triste, né, o que acontece no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem que recorrer a jogadores aí na casa dos 30 anos. E quando surge o garoto formado na base dos clubes aqui do Brasil, do São Paulo, do Palmeiras, de forma muito precoce, eles acabam saindo. Quando são bons, né? Não é? Quando são bons, acabam saindo. Então, essa é a realidade que a gente vive no futebol brasileiro. E aí os clubes têm que criar alternativas. E essa é uma alternativa dentro de tudo que falou o Alex. Mas me preocupa 200 dias parado, né? Ele voltou lá no Cruzeiro para 200 dias, quase um ano parado. Será que 9 meses, né? será que então. tudo que o Alex listou, de tudo na carreira que ele listou, descoberto pelo Zubeldia, gols no futebol mexicano e tal, mas será que ele vai conseguir entregar novamente? É uma aposta. Mas tem que ser feita esse tipo de aposta, tem que ser feita. Ainda mais para um time que não tem dinheiro. Não é? Tá aí, o Corinthians não apostou no Anrileri e deu certo. Deu certo, porque o Anrileri também estava um tempão sem jogar lá na Espanha, tinha feito um ótimo trabalho com a família Dias já no River Plate, era um jogador que o técnico conhecia, trouxe, chegou para tomar conta da lateral esquerda do Corinthians. Também não é muito fácil tomar conta da lateral esquerda do Corinthians com o material humano que a gente tinha lá, né? Que veio por empréstimo. fala Quem assim. que vai ser mais cobrado? Fala assim, não fala. Dineno, hein? Chegou, Arnaldo. Agora vai, agora ele vai crescer. Agora ele sobe. Vamos lá. Vamos lá, olho na Dá tela. uma bolinha aí no café, vai. Com o anúncio do Dineno. Olha lá, bem-vindo, Dineno. O tricolor acertou a contratação do atacante argentino, que estava no Cruzeiro. O jogador assinou o contrato até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de renovação por mais temporada em caso de cumprimento de metas. Tá aí, pode ser que jogue amanhã, é Mas isso? tá faltando texto ali, né? Por mais temporada. Aonde? É verdade, com possibilidade de renovação Por mais falta uma temporada. Falta uma ali. Falta uma. Não é isso? Então, é isso, falta exatamente. Bom ponto. Por mais uma temporada. Bom, ele não vai para o jogo, mas estará no banco contra o Vasco. Vai pro banco. Vai pro banco. Vai ser apresentado daqui a pouco lá no Morumbi mesmo. Essa questão do contrato é uma coisa importante porque ele acabou rescindindo com o Cruzeiro e assinou por empréstimo com o São Paulo. Então o São Paulo, ele não tem mais vínculo com o Cruzeiro. Certo. Então o trato dele é com o São Paulo. Se ele atingir as metas, mais um ano de contrato. É um jogador que passa pelo crivo do Zubeldia. A gente falou lá das semelhanças com o Caleri, jogo aéreo, experiência, rodagem. Mas vem de uma lesão séria, né? Muito séria. Ligamento cruzado, como o Pedro vem, né? O Pedro. E ele estava num processo meio Pedro, né? De 5 partidas de volta da lesão, sem espaço, né? No Cruzeiro, com Caio Jorge e Gabigol sobrando. Mas é o tipo do jogador que o São Paulo pode contratar hoje. O Felipe Lima fala assim, ó, melhor que o André Silva ele é. Será? Temos uma tela aí mostrando um comparativo entre André Silva e Dineno nas últimas 2 temporadas. Vamos lá. O Dineno tem nota 6,87 no SofaScore. O André Silva 6,93. Vamos combinar que também não é para mudar a cotação do dólar. 50 jogos do Dineno, sendo 24 como titular, 101 jogos do André Silva, 66 como titular, 14 gols do Dineno, 32 gols. Cara, o André Silva. Muito parecido, hein? Uma assistência contra 8, 166 minutos e 146 para participar de gol. E por aí vai. Números parecidos, mas características completamente diferentes. Podem até jogar juntos, né? De novo, o Dineno foi contratado pela questão muito de ter semelhanças com o tipo de jogo que o Caleri proporcionava ao time. Pivô, bola aérea, trombada. O André é outro tipo de jogador, né? O André é um jogador que tá vendo um número bem diferente. Assistências, vai lá, um de outro. Tem uma diferença grande, né? O André não é só um finalizador, né? O Dineno você não pode jogar do lado nem a pau. Não, ele é o cara... Exatamente. E tem uma... Eu não estou discutindo a situação do São Paulo, nem o fato de ir buscar o Dineno, tá? Porém, quem volta de lesão de cruzado tem uma grande propensão a ter lesão muscular. Da volta da contusão. Eu não sabia... Não estava vendo ele jogar, mas ele teve 5 jogos apenas pós-lesão, certo? Isso. Então, é bom que o São Paulo tenha cuidado com ele, porque a chance dele ter uma lesão muscular em decorrência
da lesão do ligamento cruzado é grande. Se você for pegar na medicina, você vai achar recorrência de jogadores que voltam de lesão no cruzado e têm lesões musculares. Não seguidas, não sequenciais, mas isso faz parte, espera-se isso. Tá bom? Pode Até ser por que isso, ele não o contrato 5 meses com metas. Né? É um contrato de risco. É como pode ser que ele não tenha, pode ser que seja diferente. Organismos respondem diferentemente. Por isso que na estatística também se encontra jogadores que não tiveram lesão. Mas o número, a incidência é grande daqueles que voltam de lesão no cruzado, têm lesões musculares. E uma derrota do São Paulo faz o São Paulo entrar num verdadeiro túnel de pesadelos, né? O São Paulo não tem a possibilidade, falei ontem no papo com o Sava, não tem a possibilidade do São Paulo pensar em outro resultado que não seja a vitória e os 3 pontos. Porque se o São Paulo perde esse jogo, com certeza ele dorme um mês na zona de rebaixamento. E a gente sabe como que as coisas se convergem. Aí a questão do trabalho do Zubeldia fica em xeque novamente, acho que pela 3ª vez na temporada, começam a pipocar novos nomes, e é ruim para quem tá dentro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Zubeldia. Isso é a opinião de cada um e tá tudo certo. Mas para falar de São Paulo, nunca é bom ter esse ambiente ruim de que o técnico tá para cair, não tá para cair. Mas é um fato. O São Paulo tem a obrigação de vencer o Vasco, ainda mais com as fragilidades que o Vasco tem, e a única possibilidade ali, o único perigo, né, Van, do Vasco é com essa bola aérea, né? Até para a gente comentar mais um pouco sobre isso, sobre o jogo, o que você pensa sobre esse jogo? Vai ser um jogo complicado? Vai ser um jogo que o São Paulo vai conseguir vencer com tranquilidade? E quais serão as consequências desse jogo também? Olha, Léo, uma coisa legal que o Carlos falou ali, que eu prestei atenção, é do lance de realmente a bola aérea, o São Paulo ficar atento. E é uma coisa que o Luciano saiu do jogo contra o Bahia falando que o São Paulo tem muita desatenção às vezes, né? Então o São Paulo precisa estar atento a essas jogadas e também precisa ver as fragilidades do Vasco. Acredito que o Zubeldia tem se atentado a isso. Falou que é um time lento, né? Que fica muito exposto realmente na defesa. Então o São Paulo precisa aproveitar essa jogada de ataque para ser inteligente, né? Aproveitar dos nossos jogadores velozes, aproveitar de jogadas verticais e também pelas laterais também. Acho que é bom a gente pensar em relação a isso, como arquitetar essas jogadas. E é como você falou, tem a obrigação de vencer sim. Eu acho que é obrigação vencer sim, caso tem que vencer. Tá numa situação complicada, não tá na hora de a gente falar cabeça do lugar e responsabilidade nesse segundo momento, porque a gente tá indo pra 12ª rodada, tá quase no final do primeiro turno, daí a gente vem pro segundo turno, o São Paulo precisa desses pontos, são muito importantes. E depois vem mata-mata, e a gente precisa tá muito redondinho, né? Então, o São Paulo precisa estar bem. É como você disse, não... Se a gente perde, empata, joga mal de novo, vai vir toda aquela história de fica Zubeldia, sai Zubeldia, a gente não tá mais com tempo para isso. Porque se isso fosse para acontecer, era para ter acontecido antes. Então, agora não é o momento, agora é o momento do São Paulo conseguir se estabelecer, da gente apoiar realmente o torcedor e a comissão técnica, o torcedor apoiar o treinador e a comissão técnica, para a gente conseguir agora essa tranquilidade, para conseguir recuperar jogadores nesse período de parada, para a gente voltar com força total depois do meados de julho, porque a gente tem Atlético Nacional pela Libertadores, e temos Atlético Paranaense, e temos o restante do campeonato. A gente volta com jogos do Campeonato Brasileiro, 2 jogos fora, que é contra RB Bragantino e contra Flamengo. Jogos muito difíceis. O RB Bragantino tá brigando lá em cima, e a gente sempre tem jogos complicados com eles. Flamengo nem se fala. Então, eu acho que é muito importante o São Paulo jogar bem e ganhar do Vasco, e para conseguir essa tranquilidade, para conseguir fazer um bom trabalho durante a paralisação e voltar, assim, com tudo mesmo. E apostar nessas fragilidades do Vasco, né? E só relembrando, amanhã, então, sai o vídeo completo no site do Arco Tricolor, uma análise do nosso adversário. Sempre vão ter esses conteúdos no nosso site para vocês acompanharem, porque a gente fala do São Paulo, mas esquece de falar do adversário, né? Então, tem esses aí para trazer uns detalhes bem legais sobre o Vasco também, o técnico Fernando Diniz chegando lá, pouco tempo ainda de trabalho, para a gente ver quais são esses pontos aí, a gente analisar do nosso adversário. Meus amigos, a data FIFA acabou. Último jogo antes da parada do Mundial. O São Paulo enfrenta o Vasco no Morumbi, de certa forma, bem vazio. Talvez o pior público da temporada. E provavelmente com alterações no time. Não duvidem se o novo reforço entrar, porque o Zubeldia gosta de um centroavante. Não se espantem se o Luca também entrar como titular. Reza a lenda, dizem que ele tá jogando muito nos treinos e o Zubeldia
gosta muito dele e não gosta do Rian Francisco. Isso pra mim já é um fato. E não se espantem se o próprio Matheus Alves entrar também no time. Dizem também que, se não me engano, ele estava na seleção, né, sub-20, estava jogando muito bem e treinou muito bem. Então, o São Paulo deve ter alteração, deve ter também a volta do Alisson. O Alisson deve voltar. Mas a grande questão do São Paulo, e foi muito pontual, uma coisa que foi dita no vídeo foi: o São Paulo não tem um time encaixado. E isso é verdade. O São Paulo não tem um time encaixado, mas principalmente o São Paulo não tem o mínimo de padrão de jogo. Um time encaixado, eu acho que é uma palavra muito forte para o São Paulo. Mas o mínimo de padrão de jogo, e o São Paulo não tem o mínimo de padrão de jogo. O São Paulo não tem um mínimo de padrão de saída de bola, o São Paulo não tem um mínimo de padrão ofensivo. O São Paulo ataca dessa maneira, pelos lados, por dentro, com inversão, buscando pontas, com triangulação, no lançamento direto. O São Paulo não tem um padrão definido de jogo. E defensivamente, que o São Paulo era um time, ao meu ver, bem sólido, tá se tornando um time frágil, tomando vários gols de bola parada. Isso tá me incomodando. Um time que não tem padrão ofensivo e que não é defensivamente sólido, não conquista nada. Eu acho que o grande problema, as grandes críticas ao trabalho do Zubeldia é o time não ter um mínimo de padrão de jogo. Por exemplo, o time do Dorival era um time brilhante? Nunca foi um time brilhante. Nunca foi um time brilhante, mas era um time que tinha padrão de jogo. O próprio time do Zubeldia no ano passado era um time que tinha padrão de jogo. Não era um time brilhante, mas era um time que tinha padrão de jogo. Se estava ganhando, se estava perdendo, se estava empatando, o time sempre se comportava da mesma maneira taticamente. O time dessa temporada não. E não vem dizer que são os desfalques. O São Paulo, com todo mundo à disposição, não é um time bem treinado, não é um time com padrão de jogo, é um time que depende de lampejos, de jogadas individuais, não é um time coletivamente bem treinado. E isso não é culpa dos desfalques, isso é culpa do técnico. O São Paulo, com todo mundo à disposição, com o Lucas, com o Oscar, com todo mundo, não é um time com padrão de jogo. É um time que o Lucas tem que pegar a bola e arrancar, como sempre. É um time que o Caleri tem que brigar pela bola para fazer alguma coisa lá. É um time que o Oscar fica sempre pendendo pelo lado esquerdo e não centralizado. E o Oscar isolado pelo... Não é um time que tem padrão de jogo. O time do ano passado era um time com padrão de jogo. Tinha um mínimo de padrão de jogo. O mínimo. O time desse ano não. O time do São Paulo esse ano não é um time que tem padrão de jogo com o time titular, com um reforço, sem reforços, com molecada da base, sem molecada da base, independente de quem esteja em campo, não tem padrão. Não é um time que você para olhar, mas cara, como é que o São Paulo ataca? Acho que o São Paulo vai poder, tirar proveito das falhas do lado esquerdo do time. Não é assim, cara. O São Paulo é um Deus nos acuda, é bola na área, é cruzamento, é torcer pro Lucas tirar uma jogada do chapéu, é torcer pro Lucas tirar uma, porque o Lucas tá lesionado, né? Torcer pro Lucas tirar uma jogada do chapéu, torcer pro Lucas Ferreira tirar uma jogada do chapéu. Da cartola. Não é um time que tem padrão de jogo, não. A bola vai sair, passar pelo Alisson, vai chegar na lateral direita, vai ter uma inversão rápida. Não tem isso. Não tem uma jogada por dentro trabalhada. É um Deus nos acuda. Nós não sabemos como o São Paulo vai fazer gol. O São Paulo nos últimos jogos fez gol como? Escanteio, bola jogada na área e pênalti. Escanteio, bola jogada na área e pênalti. Isso indica não só fragilidade por conta dos desfalques. Uma coisa é o time ser bem treinado e o time não conseguir se desenvolver por falta de qualidade técnica. Os jogadores não conseguem fazer o que o Zubeldia está pedindo. Aí a gente ia cobrar os jogadores. Outra coisa é, o time não sabe o que fazer dentro de campo. Ao meu ver, o problema do São Paulo é, o time não sabe o que fazer dentro de campo.
Mas isso, irmão, não importa, porque o jogo de amanhã é um jogo para você ganhar obrigatoriamente. Se vira, é gol de mão, gol de cabeça, gol de pé, gol de peito, empurra goleiro. O jogo de amanhã é um jogo que o São Paulo precisa ganhar desesperadamente para não passar um mês inteiro na zona de rebaixamento. Que seja por 1-0 gol de pênalti, que seja por meio a 0 gol de mão, irmão. É um jogo que o São Paulo precisa ganhar. O Diniz está chegando agora no Vasco. O Vasco é o time do Diniz é aquela loucura que a gente sabe. E eu não duvido nada do time do Diniz contra o São Paulo jogar como o tic-tac do Barcelona. Porque tem coisas que só acontecem com o São Paulo. O time do Diniz, o Diniz ainda tá longe de organizar o time do Vasco, mas eu não duvido do Vasco jogar contra o São Paulo como o Barcelona de Xavi, Iniesta, Busquets e companhia. Eu não duvido, irmão. Eu não duvido. Mas isso, como eu disse, não importa. Hoje o torcedor são paulino, eu, por exemplo, eu sou um cara que não gosto de julgar só o resultado. Sou um cara que gosta do desempenho. Mas o jogo de amanhã, meu amigo, é resultado. Você precisa vencer o jogo. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. E valeu.